Olá, bem-vindos a mais um Resumo do Dia, o seu jornal da noite da Causa Operária TV, 24 horas no ar. Nesta terça-feira, dia 26 de outubro de 2021. Nosso programa de hoje destaca um manifesto assinado por dirigentes, ativistas do PCO, do PT, do PCPP, Partido Comunista do Povo Brasileiro, da Central Única dos Trabalhadores, de vários outros movimentos, nós vamos destacar aqui, convocando a plenária nacional Fora Bolsonaro, Lula presidente. Você vai ver aqui, nós vamos falar dessa importante iniciativa, ainda mais diante do agravamento da crise. Hoje, se encerrando mais um capítulo aí da novela da CPI, a votação do relatório, e, como era de se esperar, vai dar em absolutamente nada. Bom, nós vamos tratar desse tema aqui, vamos destacar outros aspectos aí do agravamento da crise, vamos falar da mobilização dos garis no Rio de Janeiro, dos servidores públicos aqui em São Paulo. Bom, vamos falar também da mobilização do chamado, dos preparativos dos petroleiros diante de uma possível iniciativa que foi destacado no programa de ontem, da política do governo de privatizar 100% a Petrobras. Bom, vamos falar da festa dos banqueiros comemorando, porque amanhã sai aí a nova alta da taxa de juros. Então, as bolsas caíram, mas os banqueiros estão comemorando, né? A expectativa é de nova alta, está tudo subindo, e os juros subindo para mais um pouco para impulsionar a política de inflação, de roubo, de expropriação dos trabalhadores. Nós vamos destacar aqui também no nosso programa o balanço feito pelo companheiro Rui Costa Pimenta, o presidente nacional do PCO, sobre as declarações do banqueiro, do André Esteves, revelando aí as posições, como a burguesia está analisando a situação política, as tendências em relação à eleição do ano que vem. Bom, e destaque internacional na nossa pauta, o chamado de Cuba. Há revolucionários suficientes para enfrentar qualquer manifestação que pretenda destruir a revolução, sobre o chamado de manifestações golpistas em Cuba, agora no próximo mês de novembro. E também a situação no Equador, onde, apesar do estado de exceção, há protestos contra o governo direitistas nas ruas. Bom, tudo isso no programa de hoje. Vai estar junto aqui comigo para comentar estas e outras notícias o companheiro Edson Dorta. Boa noite, Edson. Boa noite, Antônio Carlos. Boa noite aí os ouvintes, internautas do Resumo do Dia. Vamos lá para as notícias? Vamos lá. Não sei antes a gente mandar um salve rapidinho aqui para os nossos amigos internautas. Nosso programa, que hoje começando um pouquinho mais tarde, muita gente estava assistindo até agora há pouco a primeira aula, no dia de hoje, da Universidade Marxista. Conversou aí a segunda parte do curso sobre o stalinismo, e se você não assistiu a aula, como foi explicado no próprio curso, vão ser 15 aulas, aulas mais curtas, aulas de 2 horas em média de duração, um pouquinho mais. Hoje a primeira aula, no curso ministrado pelo companheiro Rui Costa Pimenta, e se você ainda não se inscreveu, você pode entrar lá, na Universidade Marxista, e fazer a sua inscrição para acompanhar esse curso muito importante, contando aí tudo sobre o que foi, e o que é o stalinismo, o papel histórico do stalinismo na situação do século XX, importantíssimo para compreender, o que foi o stalinismo e as consequências da política em toda a esquerda, até nos dias atuais. Então, se você não fez a inscrição, acesse lá universidademarxista.com.br, faça a sua inscrição, você pode assistir a aula de hoje e pode acompanhar as próximas aulas, a próxima delas na quinta-feira.
né? As aulas serão às terças e quintas, né? E muita gente aqui, com certeza, da nossa audiência, estava lá acompanhando, e o pessoal está chegando por aqui. Então, você que já chegou primeiro, ajude a espalhar, né? Divulgar aí o link do nosso programa, do nosso canal, convidar o pessoal, inclusive quem estava assistindo a aula, para vir, né, assistir aqui o resumo do dia. Um salve aí para o Ronaldo Ferreira, para o Lino Alves, para a companheira Cecília Maria e o LC29, que já chegaram por aqui mandando o seu super sticker, contribuindo. Eles que sabem muito bem, são membros do nosso canal e sabem da importância dessas contribuições, né, da assinatura que o pessoal que é membro do canal faz e contribui regularmente, e também do super chat, do super sticker, que você pode mandar aqui instantaneamente no programa, a hora que você quiser. Um salve para a companheira Rosângela Barbosa, o Aurélio dos Santos, o Reflexão Sempre, que justamente ela dizendo que está chegando da aula do Rui. É isso aí. Tem mais gente chegando por aqui da aula do Rui. Então, vamos espalhar. Bom, nós vamos... a gente falou aqui do começo do curso da Universidade Marxista, mas concomitantemente com essa atividade, né, mostrando que o PCO é um partido que dá muita importância à formação política, à difusão do programa revolucionário. O PCO está organizando aí mais de 300 atividades de formação política, os mini-cursos da Escola Marxista. Né? São cursos rápidos, de 3 horas em média de duração, e cujo tema, né, da Escola Marxista, que começou aí na semana passada, é o que é o socialismo. Um curso básico, né, para ter as noções fundamentais. Né? Você está vendo aí algumas imagens de cursos que foram ministrados aí nos últimos dias e que vem reunindo aí, né, companheiros em mais distintas situações aí, no interior do país, nos bairros, né, vão ser mais de 30, está aí o chamado, aí, esse aí, produção colocando, é o chamado, o curso que vai ser promovido no sábado pelos companheiros professores, educadores em luta, nós vamos estar lá. Então, você anote aí, ó, você pode anotar o telefone e pode entrar também no chat da Escola Marxista e se inscrever, né? A inscrição é só simbólica, é uma pequena contribuição de R$10, e o curso é aberto a todos os interessados. E você entra lá e você pode se inscrever para participar do curso aonde você quiser, no seu bairro, na escola. Vocês estão vendo aí, tem curso também domingo em Mauá, e vai estar acontecendo o curso aí em várias cidades, em todo o país, né? Na Zona Leste também de São Paulo, aí, ó, o companheiro da produção destacando aí o curso lá na Ponte Rasa, né? Tem curso em todo que é canto do país. O objetivo é chegar a mais de 4.000 pessoas alcançadas aí, né, por essa discussão fundamental, com base num texto teórico muito importante do Engels, né, do socialismo utópico ao socialismo científico. Né, mas um debate que vai tratar também, tem socialismo em Cuba, tem socialismo na Venezuela, né, tem gente... O Brasil, do governo Lula, era um governo socialista, né, como diz a direita, e até alguns setores da esquerda, um debate muito importante, e também as perspectivas, né, da luta para o socialismo nesse momento. Então, você entre lá, faça a sua inscrição e participe. Bom, na nossa pauta, depois da gente falar dos cursos, aqui a nossa propaganda, vamos destacar aqui 2 momentos de mobilização importantes dos trabalhadores que estão acontecendo agora nesses dias. O primeiro deles aqui, a gente queria destacar a mobilização dos garis do Rio de Janeiro, né? Os companheiros garis que estão se mobilizando diante do arroxo salarial, né? E também por outras reivindicações da categoria. Por exemplo, uma delas é a luta pela readmissão dos companheiros garis que foram demitidos nas últimas mobilizações. Essa imagem aí é da semana passada, e eles estão convocando nova mobilização para essa semana, né, no dia 28. Olha aí, está aí a Eficiente Produção já colocando aí, tem o chamado, tem o card, né, dos companheiros do Rio de Janeiro apoiando a mobilização, às 14 horas, na Central do Brasil. E a Corrente Sindical Nacional Causa Operária está publicando um boletim, né, para apoiar essa mobilização,
a qual tem comparecido, está aí o boletim, Causa Operária Sindical, né, todo o apoio à luta dos garis no Rio de Janeiro, boletim que vai estar sendo distribuído não só na manifestação, mas também ajudando a convocar a mobilização da qual tem participado aí a bateria Zumbi dos Palmares, lá do Rio de Janeiro, a bateria Zumbi dos Palmares, que em vários lugares tem se transformado aí na bateria dos movimentos de luta. A gente viu isso em Santa Catarina, né, lá na greve da CONCAP, agora os companheiros do Rio de Janeiro, dos garis, a bateria Zumbi dos Palmares tem participado, uma bateria de guerra, né, uma bateria de luta, né, não é bateria identitária, não é para fazer só dancinha, não é para ir para a luta, para apoiar a mobilização dos trabalhadores. Bom, por falar em mobilização, hoje teve mobilização dos servidores aqui na capital paulista, onde os servidores estão em luta contra a reforma, a segunda etapa da reforma previdenciária do governo criminoso do Ricardo Nunes, do MDB, um governo do MDB com o PSDB, que está, dentre outras medidas, aumentando aí a contribuição previdenciária dos aposentados, do conjunto dos trabalhadores, e os vereadores tentaram anunciar um golpe hoje, que era votar a toque de caixa, né, porque tinha mobilização já convocada para amanhã dos servidores municipais, e os vereadores anunciaram que poderiam colocar em votação hoje a proposta do governo municipal, né, que tem outras consequências, acabar com a abonada dos servidores, reduzir abonados. Tem uma série de medidas que o governo do MDB, da mesma maneira que o canalha do Dória fez em relação aos servidores do Estado, né, com o PLC 26, um brutal ataque contra o funcionalismo do Estado, o MDB e o PSDB estão procurando fazer em São Paulo. Esses aí são setores que tem gente da esquerda que diz que são aliados, né, dos trabalhadores na luta contra o Bolsonaro. Né? Se eles não são, eles são aliados da política do Bolsonaro, do Guedes, de atacar os trabalhadores. Bom, mas nós temos aí uma intervenção, tem um vídeo, vai estar com alguns cortezinhos, um vídeo amador, né, feito lá por companheiros que mandaram para a gente durante o ato de hoje à tarde, a intervenção do companheiro Augusto Rolim, né, da nossa corrente, que estava lá no ato e interveio no ato hoje dos servidores. Então, a produção, se tiver na agulha aí, pode soltar o vídeo com o Guga. Sou Augusto, sou da André Campolim, do Jardim Ângela, professor da Corrente Educadores em Luta do PCO. Em primeiro lugar, é muito importante todos aqui dizerem alto bom som, que ninguém aqui tem cara de palhaço, porque a gente está cansado. A gente viu que e os vereadores aprovaram o Sampaprev enquanto a gente estava cortando o peru de Natal. É isso que acontece. Eles se elegem dizendo que vão defender a saúde, que vão defender a educação, e quando chegam na Câmara, eles defendem o interesse dos banqueiros, o interesse da gente ficar aqui mendigando. É preciso aumentar e ampliar a mobilização da categoria. É preciso colocar o rosto desses vagabundos que dizem que estão representando a população na rua. Enquanto a gente está aqui mobilizando, a Rede Globo, a Bandeirantes e os demais meios de comunicação fazem banqueiros que estão lucrando milhões enquanto o povo está passando fome. Por que eles não vão para cima dos juízes que ganham 70 mil reais? Por que eles não vão para cima dos empresários que estão lucrando milhões com onerações de impostos? A categoria dos servidores públicos é uma categoria muito sofrida. Ruas, botar o rosto, pressionar as nossas direções sindicais para fazer material, colocando o rosto desses vereadores e do prefeito Ricardo Nunes na rua, falando para a população que aqueles que aprovaram
a reforma trabalhista, dizendo que iriam gerar emprego. Onde é que está o emprego da reforma trabalhista? São esses mesmos que agora estão dizendo que vão combater privilégios. É preciso ampliar a mobilização e unificar a luta com os servidores estaduais e federais numa luta única pelo fora Bolsonaro, fora Dória, fora Nunes. E é isso aí. E até a vitória, vamos ampliar essa mobilização e Ok. Bom, vocês viram aí o momentos aí da intervenção do companheiro Guga. Teve uns picotes, não é culpa da nossa eficiente produção, é que o vídeo amador foi enviado aí em pedacinhos, né? Quando gravar o vídeo, precisa gravar na câmera do próprio celular. Você que manda vídeos aí pra gente, né? Se grava lá no vídeo do WhatsApp, ele fica aquele só 1 minutinho e aí fica cortado. Mas o importante é que você teve aqui a participação em primeira mão aí do companheiro Guga, sentindo aí um pouco do clima, né? Educadores em Luta defendendo a necessidade de dirigir a mobilização diretamente contra o governo e, se for o caso, precisa ocupar a Câmara Municipal para acabar com esse golpe, né, do governo e da Câmara dominada pela direita, que quer aí, derrotar os professores, os servidores municipais, impondo a política diária, a reforma do Sampaprev. Bom, falando de mobilização, vamos falar agora de uma categoria fundamental, vou passar para o companheiro Edson. Essa semana o governo falou aí de privatização total da Petrobras. Isso no momento em que o governo anunciou novo aumento dos combustíveis. Bom, e aí tem um posicionamento dos petroleiros. Eu vou passar para o companheiro Edson para contar aí o que os petroleiros estão preparando. Antônio Carlos, os petroleiros aí, através da sua federação única, né, Federação dos Petroleiros, a FUP, ela fez uma reunião aí dia 21 desse mês e deliberou aí fazer uma mobilização na base contra uma possível privatização da Petrobras, né? A Petrobras já é a maior empresa aí do país e está sendo ameaçada aí pelo governo do Bolsonaro e os golpistas aí em geral, para que seja aprovado no Congresso Nacional a autorização, através de uma PEC, né, projeto de emenda constitucional, para que o Estado possa vender 100% a empresa para os grandes capitalistas através da venda das ações da Petrobras, que já, boa parte já está na mão dos capitalistas, mas aí extinguiria completamente o controle acionário da empresa pelo Estado, né? Diante disso, os petroleiros, a direção da FUP, deliberou aí que até o dia 12 de novembro vai ser realizada assembleias setoriais para que a categoria fique a par da situação e já faça um indicativo de greve caso o governo leve adiante aí esse projeto de privatização da Petrobras. Uma iniciativa importante, mas a gente sempre vem aqui em relação às privatizações dos Correios, das empresas públicas como o Correio, a Eletrobras que aconteceu no próprio Congresso Nacional, o Correio que está meio que no processo de privatização, já foi aprovado no Congresso, falta no Senado, e a Petrobras que está indo para o mesmo caminho, necessária aí uma mobilização conjunta, né, de todas essas categorias e outras que tiverem sofrendo aí o processo de privatização, como também dos servidores públicos federais que estão ameaçados pela reforma administrativa, uma mobilização nacional contra essa política do governo golpista do Bolsonaro, né, e desses deputados e senadores golpistas que estão lá no Congresso Nacional, né? É necessária uma greve geral
desses setores, inclusive com ocupação dos prédios públicos aí, tanto da Petrobras como dos Correios e outras instituições públicas, para impedir essa privatização, né? O governo quer, de toda forma, entregar o resto do patrimônio nacional para os grandes capitalistas. Então, é necessário aí que haja uma reorganização de todos esses setores, né? Não só dos petroleiros, porque a luta fica muito limitada. É isso aí, Edson. Bom, a gente vai voltar daqui a pouquinho, a gente fala mais de mobilização, quando a gente vai falar da plenária nacional, né? Vamos falar da importância dessa luta também. Vou acionar o companheiro Edson daqui a pouquinho para tratar também da situação dos Correios, né? Como ele destacou aí, uma questão fundamental nesse momento. Bom, mas antes, queria destacar, enquanto tem toda essa desgraça e os trabalhadores se mobilizando para enfrentar essa ofensiva, tem gente fazendo festa. E quem está comemorando a situação são os banqueiros, porque está reunido o Conselho Monetário Nacional e a Bolsa hoje chegou a cair, né? Recuou de novo 2,11%. Né? E a causa, né, dessa situação de expectativa negativa no mercado financeiro é a tendência inflacionária. Logo cedo, o IBGE divulgou a prévia da inflação de outubro, que mostrou aí a tendência de alta de 1,2%. Preste atenção, a maior taxa para o mês de outubro desde 1995. 1995, portanto, 26 anos. Né? E também está anunciado, aí, no meio dessa situação, desse caos todo, que na reunião do Conselho Monetário Nacional está para ser anunciado amanhã, né, uma nova alta dos juros. Né? Por isso os banqueiros estão em festa. Né? Os banqueiros estão se preparando aí para amanhã embolsar aí mais uns 100, 120 bilhões, né, que vão entrar aí fácil no cofre dos banqueiros, né? Eles que já estão arrecadando por ano. A previsão até o momento é que os banqueiros vão sugar do orçamento público federal 2 trilhões e 300 bilhões. É dinheiro assim, né, que dá para transformar aspectos essenciais da vida do povo brasileiro, na saúde, na educação, mas, obviamente, que não é para aí que está indo o dinheiro. Né? Então, e os banqueiros querem mais, por isso a política de privatização dos Correios, da Petrobras, a destruição dos serviços públicos, o ataque aos servidores, porque precisa sugar tudo. Né? Os sanguessugas precisam sugar todos os recursos da economia nacional para manter aí o parasitismo dos banqueiros, né? Toda essa situação totalmente insustentável. Bom, então a expectativa amanhã para o anúncio, né, da alta de juros. Bom, e obviamente, no meio de uma situação inflacionária, com alta de combustíveis e alta dos juros, obviamente que quem vai pagar a conta é o trabalhador, que vai sofrer ainda mais, né, porque essa situação da alta de juros estimula ainda mais a onda inflacionária. Né, e por isso as expectativas para a economia são cada vez piores, e aquela melhora que o pessoal ficava anunciando que estava para vir depois do fim ou pelo menos, se não do fim, né, mas de uma situação de menor incidência da pandemia, vamos chamar assim, porque a pandemia não acabou, ela não se verifica, né, e as avaliações são cada vez mais negativas diante dessa situação. E daqui a pouco nós vamos falar aí digamos assim, da avaliação política diante dessa situação. Bom, mas antes, queria devolver a bola para o companheiro Edson, porque o pessoal está falando em privatizar tudo. Né? E o governo está anunciando que quer mais privatização no setor penitenciário, né? Porque não tem... Tudo é fonte de lucro para os capitalistas nesse momento, tudo que principalmente tem recurso do Estado. O que está acontecendo aí, Edson?
Está desligado o microfone. Começa de novo. Então, o governo golpista aí do Bolsonaro, né, como a gente vem acompanhando, que é uma sequência dos golpistas anteriores aí que promoveram o golpe de 2016, eles não querem nada público, eles querem entregar tudo para o capital privado. Até as cadeias no país, eles estão organizando aí para entregar os turistas, né? Eles alegam que houve um estudo aí do Conselho Nacional de Penitenciárias contra o crime, etc. e tal, que entregou aí para o ministro da Justiça, né, um documento, Anderson Torres, o ministro da Justiça, um documento onde eles orientam o Ministério da Justiça e o governo federal a privatizar mais ainda o sistema prisional. Hoje, nós temos 1.301 penitenciárias, e dessas daí, 30 já são controladas aí no esquema de cogestão e parceria com capital privado. E eles querem fazer isso integralmente agora. Eles não conseguem passar totalmente o controle das penitenciárias para os capitalistas, por motivo de lei constitucional, né, que seria uma obrigação do Estado administrar essas penitenciárias, mas eles querem fazer o processo de terceirização, ou cogestão, ou parceria pública-privada, como eles alegam, para que o Estado fique com o ônus, né, e os capitalistas aí lucrem com essa massa de presos que tem hoje nas penitenciárias, que passam de 1 milhão de presos no país, né? E, além disso, Tony, a cara de pau desse documento é tão grande, do governo Bolsonaro é tão grande, que eles, no relatório do documento, eles alegam que as 30 penitenciárias que são controladas pelo setor público, os presos, em pesquisa feita por eles, obviamente, os presos se sentem bem melhor tratados pelo presídio, ou seja, que eles seriam mais respeitados, teria mais humanização nesses presídios. É um descaramento, é um cinismo tão grande para utilizar as instituições, os órgãos públicos, para que esses órgãos públicos virem, na verdade, um caixa forte aí para esses capitalistas que são amigos do governo e do golpismo no Brasil. É isso. Ok. Bom, chamando a atenção de você que está acompanhando a nossa transmissão, participando aqui do resumo do dia, para ajudar a gente aí divulgando, né, o link do nosso canal, convidando o pessoal para deixar de lado aí a imprensa golpista, a Rede Esgoto e outros mais, e assistir, né, o resumo do dia, o Jornal da Noite, desse canal independente, combativo, revolucionário. E você também pode contribuir conosco, tornando-se membro do nosso canal, o que é muito importante. Basta clicar aqui nesse retângulozinho azul abaixo da tela, escolher o seu plano, né, como todo o pessoal que já está com o nomezinho de verde aqui no chat no canal no YouTube. E você pode também mandar a sua contribuição instantânea, né, como fizeram já no programa de hoje aí a Cecília Maria, LC29, para contribuir, para sustentar a Causa Operária TV, que precisa da sua contribuição. Bom, nosso destaque agora, nós vamos falar hoje em entrevista, né, no programa Análise Política, transmissão simultânea com 247, onde o companheiro Rui conversa lá, é entrevistado pelo jornalista Leonardo Atush. O companheiro Rui Costa Pimenta, presidente do PCO, ele comentou a conversa que foi vazada com o banqueiro do BTG Pactual, o André Esteves, que numa palestra com seus clientes, né, que foi vazado aí no começo dessa semana, expôs aí os planos da burguesia em relação ao próximo período, né, mostrando aí uma série de questões. Bom, vamos colocar aqui um trecho do vídeo. Se você quiser depois, você pode assistir na íntegra o programa. Aqui está nos arquivos daqui da Causa Operária TV, análise política, transmitida hoje
simultaneamente com o canal 247. Mas tem um trecho importante, o companheiro Rui fazendo a caracterização, né, da política do André Esteves, que não é só a política do André Esteves, mas uma representação importante da política dos banqueiros diante da situação, inclusive como ele explica na entrevista. Então, fique aí com o vídeo do companheiro Rui e aguarde, a gente volta daqui a pouquinho com mais notícias. Vamos falar do manifesto da convocação da plenária nacional Fora Bolsonaro, Lula presidente. Vai lá, o vídeo com o companheiro Rui. Passando ponto por ponto, Rui, aí a gente vai detalhando cada aspecto assim. Deixo você, então, ir pontuando e eu vou fazendo comentários aí. Beleza. Dos temas que você for trazendo. Bom, o mais importante de tudo, né? A questão do Lula. Ele fala, assim, de uma maneira descontraída, né? Ele está em público, ele está com várias pessoas ali que estão ouvindo, então ele fala de uma maneira delicada, mas, na minha opinião, o que ele fala deixa claro que nada de Lula, né? Fala, se o Lula se transformasse no Fernando Henrique Cardoso, tudo bem, mas... Inclusive, ele fala uma coisa que muita gente no Brasil não consegue entender direito, né? Ele fala o seguinte, que o Lula, tudo bem, dá para trabalhar, né? Ele usa uma comparação que eu não me lembro bem agora sobre o Lula. Ele fala que o Lula é uma espécie de Macunaíma, que ora está numa coisa, ora está em outra e tal, mas o problema não é o Lula, é o pessoal que vem junto, né? Quer dizer, eles gostariam, no caso, de separar o Lula do movimento social sobre o qual ele se apoia, né? Você acha possível isso? Na verdade, distinguir Lula e Partido dos Trabalhadores ou movimentos sociais de uma maneira mais ampla? O Lula estaria à direita do PT? Como é que você vê essa colocação? Ou como um personagem mais centrista? Eu não acho que o Lula está à direita do PT. Acho que não é essa a relação. Acho que a relação concreta é que o Lula, para ser quem é, né, para manter a sua popularidade, a sua autoridade política, a sua capacidade de gerir o Estado e de arbitrar politicamente, ele tem que levar em consideração essa base social. Ele não é uma pessoa, como é que se diz, solta no espaço, né? Por isso que o capital financeiro, de um modo geral, prefere esses intelectuais pequeno-burgueses que não têm conexão com nada no mundo, né? Tipo o Fernando Henrique Cardoso. O Fernando Henrique Cardoso, ele pode fazer o que ele quiser, ele não tem base. Ele pode chegar e falar, esqueçam o que eu escrevi, por exemplo. Exatamente, ele pode fazer qualquer negócio. E, inclusive porque o pessoal que é mais próximo dele também aceita qualquer coisa, né? Que é pouca gente, ele não tem prestígio na classe operária, não tem prestígio nem em setores amplos da classe média, nem nada. Então, ele pode fazer o que ele quiser e, por isso, ele se torna um instrumento dócil do grande capital financeiro. Problema que já não acontece, né? A gente viu isso aí na votação da PEC, já não acontece com a direita tradicional, né? O DEM, uma parte do DEM, uma parte do MDB, uma parte do PDS, do PSD, do Kassab, tá? Esse pessoal, eles têm uma base social, que é um setor da burguesia mais pobre, mais secundária, tá? Já o PSDB, de um modo geral, claro que todos os partidos são heterogêneos e confusos, não tem compromisso com nada, né? Exatamente. Tem um superchat que chegou aqui sobre essa questão de liberdade de expressão, tem a ver com o CPI, o coach está perguntando assim, concorda com o Monark? Comemorar extrema-direita punida vai se voltar contra a esquerda? Nós vamos deixar esse tema, a gente vai trazer esse tema, porque já começamos pelo André Esteves. Peço para quem for mandar superchat, concentre então na questão do André Esteves, depois a gente muda, mas eu vou trazer essa pergunta mais adiante para o Rui. O Rui, essa fala dele sobre o Lula também implica o Bolsonaro. Ele fala assim, olha, Bolsonaro, se ficar calado, é favorito, né, se ele calar a boca. E o Bolsonaro, de fato, calou a boca. Aliás, calou a boca, inclusive, numa entrevista concedida à revista Veja, que é direto ou indiretamente ligada a este empresário. Naquela que o Bolsonaro dizia que não vai ter golpe, uma entrevista totalmente chapa branca, que saiu ali.
Aí, Rui, eu te pergunto o seguinte, isso volta para uma coisa que você tem batido, você foi o primeiro a dizer, precisamos enfatizar isso, quando muita gente acreditava a burguesia vai assimilar o Lula, vai fechar com o Lula, os Estados Unidos vão aceitar o Lula, etc. e tal, você dizia, não, olha, esses caras vão tentar a terceira via, mas se não der certo, vão voltar para o Bolsonaro. Pela fala do André Esteves, o Bolsonaro daqui a pouco fica mais importante do que a terceira via. A terceira via pode ser só uma fachada. Vamos aí tentar o Eduardo Leite, mas se não der também, beleza. Como é que você vê a escala de prioridades desse banqueiro e se ele fala por uma classe, de certa maneira? Né? Não, eu acho que ele expressa bem a opinião de uma classe, sim. É uma opinião bem abalizada nesse sentido, pela maneira como ele fala, as coisas que ele fala, dá para entender isso aí. O que eu entendi da colocação dele é o seguinte: pode haver um candidato de centro, não é? Ele fala que é uma possibilidade. Inclusive, ele acha que é uma possibilidade grande. Mas, se não houver o candidato de centro, é o Bolsonaro. Eu acho que ele comprovou isso daí muito claramente. Ele fala que todo mundo poderia ser o candidato de centro igual o Lula, inclusive o Lula, mas isso daí é só uma maneira dele falar, né? No caso do Bolsonaro, ele foi bem... Se o Bolsonaro não falar bobagem, né, ele é o candidato do centro. É bem simples para o Bolsonaro, inclusive, né? E como você destacou, o Bolsonaro já está atuando nessa linha aí, né? Ele elogiou várias coisas do Bolsonaro, ele falou... Ele mostrou que os banqueiros aceitam totalmente a ideia do auxílio de R$400. Tá? Ele acha que a administração econômica do Bolsonaro foi muito boa, curiosamente. Não parece ser a opinião dos jornais, né? O que mostra que tudo isso é mera campanha eleitoral. Ele falou claramente que o Bolsonaro administrou muito bem a economia. O Paulo Guedes, excelente ministro, segundo ele. Quer dizer, Bolsonaro tá no páreo, assim. Eu acho que eles olham e falam assim, precisa preservar o Bolsonaro porque a aposta da terceira via é muito complexa, né? Curiosamente, ele não menciona o Ciro Gomes, né? Ele fala Eduardo Leite, João Dória, Bolsonaro, Lula ao centro, mas esquece o Ciro Gomes. O Ciro Gomes é uma carta fora do baralho para eles, não? Eu acho que sim. Ciro Gomes é um político de menor estatura, né? Menor. Primeiro que ele não tem, como tem o Bolsonaro, uma base social ampla, né? O Bolsonaro sim tem uma base social ampla. Não estou falando da preferência eleitoral em torno do Bolsonaro, estou falando do pessoal que é base do Bolsonaro mesmo, que apoia o Bolsonaro enquanto Bolsonaro, não apenas na eleição. O Ciro Gomes não tem isso daí, né? Ele está tentando, já faz muito tempo, desde antes de 2008, capturar a base do PT e se caracterizar como esquerda confiável, que é uma pseudo-esquerda, ele não é esquerda nada. Por isso eu acho que também aí também ele revelou que ninguém está preocupado com o Ciro Gomes. A função do Ciro Gomes na eleição é tirar voto do Lula. Mas isso daí a pessoa não vai falar numa palestra, né? Claro. Dizendo, ele é o nosso tarefeiro para isso, né? Ele não diria algo nessa linha. Como é que você viu, Rui, o apreço que ele tem pelo Centrão? Ele faz um elogio público do Centrão, que o Centrão que garante a estabilidade, e também a própria relação dele com o Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados. Eu acho que é muito revelador isso daí, né? Porque o que ele mesmo reconhece que a característica fundamental do Centrão é que é um setor fisiológico, é um balcão de negócios, né? Mais ainda do que os outros partidos que já são também um balcão de negócios. Mas o Centrão, vamos dizer assim, é profissional do ramo, de se vender para quem está no governo para conseguir vantagens, né? Então, mostra que a burguesia, particularmente esse setor da burguesia, aprecia muito esse tipo de política, que foi o que viabilizou o Bolsonaro, né? Viabilizou outras coisas no passado também. O partido
A gente acabou de assistir, né? Análise política realizada hoje pelo companheiro Rui, no canal da Do Com internet, o Conexões, o 247, partido mais mostrando aí que ideológico, cada vez ou o mais fica partido que tem evidente a posição da burguesia, do imperialismo e dos banqueiros em relação à situação política no Brasil, né? Como a gente vinha falando, de que a burguesia e o imperialismo não quer de maneira nenhuma o Lula, e que se eles não conseguirem a terceira via, obviamente que eles vão com o Bolsonaro. Por isso, da importância, inclusive, nós vamos falar aqui de um programa da plenária nacional para que a gente reorganize o movimento de fora Bolsonaro, e agora estabelecendo claramente de que o fora Bolsonaro tem que vir pela unidade da esquerda, pela eleição de Lula presidente. Mas, dando continuidade aqui às notícias do dia, né? Hoje, dia 26/10, foi entregue o relatório da pizzaria da CPI do Covid. O relatório que estabeleceu, eles fizeram um primeiro relatório, acho que eles não se sentiram muito satisfeitos pelo primeiro relatório, fizeram um segundo, hoje entregue pelos senadores que fazem parte aí, nós estamos vendo aí o falastrão e farsante Renan Calheiros, que se transformou aí no relator da CPI, e entre outros, né, com Osiris e outros senadores que a gente sabe que atuam aí contra o povo, estabeleceram um relatório onde eles indiciam 78 pessoas, né? O primeiro relatório era 66 pessoas, e eles aumentaram em mais 12 para ver se o negócio, a pizza fica mais embrulhada, né? Além desses 78 indiciados, foram indiciados também 2 empresas, né? Entre os indiciados de pessoas físicas, está lá o Bolsonaro, que ele deve ter estabelecido aí uns 400 crimes para o Bolsonaro, ao contrário da Dilma, que não tinha crime nenhum, e a CPI deu golpe de Estado, retirando do governo a presidenta eleita. O Bolsonaro, que está com 100 e tantos processos de impeachment, mais esses 300 crimes indiciados aí na CPI, não vai acontecer nada. Eles simplesmente estão utilizando a CPI para estabelecer mais repressão ao país, né? Como ficou bem claro no parecer do Randolph, onde ele pede, no relatório, que as redes sociais censurem o Bolsonaro. Ou seja, ele já está abrindo a brecha aí para censurar todo mundo, alegando que, pelo fato do Bolsonaro ser um homem público, presidente do país, eles não podem ficar aí disseminando notícias falsas, né, nas redes sociais. E, obviamente, como tudo isso aí é casado com uma política de repressão, o Instagram e o Facebook não demorou nem o tempo do relatório, ter sido concluído o relatório, já para excluir o Bolsonaro das redes sociais, abrindo a brecha aí para que todos possam ser excluídos que não estejam de acordo com os interesses, né, da direita tradicional, da burguesia, do imperialismo, possam ser excluídos do Facebook, do Instagram. O YouTube, inclusive, chegou a cancelar 38 vídeos do Bolsonaro, uma política aí que a esquerda, obviamente, deve estar comemorando, porque a esquerda fez parte desse circo, aplaudindo todo dia, distraindo o povo com a CPI do Covid, e que agora está comemorando aí uma decisão que nem sequer é efetiva contra a direita, mas que vai servir simplesmente para abrir a brecha aí, para censurar todo mundo. É nesse sentido aí que também é necessário que a gente entenda o que foi a CPI. A CPI não vai impeachment o Bolsonaro, como a gente pôde ver aí em relação à própria análise do companheiro Rui, e vai simplesmente abrir mais brechas para atacar a população e os direitos democráticos do povo. É isso, Antônio Carlos. Vamos lá. Ok.
Importante aí o esclarecimento do companheiro Rui e a colocação do companheiro Edson sobre a CPI que agiu para distrair, né? A gente viu que nesse período aí da CPI nós tivemos a aprovação da privatização da Eletrobras, da privatização dos Correios na Câmara dos Deputados. Quer dizer, enquanto o pessoal fazia o circo da CPI, tentando, e passava horas e horas na televisão, todos os dias, aí mostrando aquilo lá como se fosse o fim do mundo e o fim do governo Bolsonaro, a direita, né, aproveitou para ir aprovando, aqui o Dória em São Paulo, aprovando a reforma administrativa contra os servidores, quer dizer, aumentando os ataques contra os trabalhadores. Bom, por essas e por outras, é que setores da esquerda, o Bloco Vermelho, resolveram dar um basta a essa situação, né? Porque se a direita se articula e faz todo esse teatro, é preciso que a esquerda se mobilize. E nós vimos a vacilação de setores da esquerda que estão vacilando, inclusive, de chamar uma nova manifestação, né? Porque ficaram contrariados, porque o Ciro Coca-Cola Gomes foi vaiado, porque o PSDB foi rejeitado pelo povo, só porque eles massacram o povo, né? O pessoal ficou dodói. Bom, mas ainda bem, né, numa iniciativa muito importante, a partir de amanhã, a partir de hoje, desse programa aqui, nós estamos divulgando um manifesto convocando a plenária nacional Fora Bolsonaro e Lula presidente, né? E a iniciativa vem, e vocês estão vendo aí o cartaz na tela já, que está circulando pelo país inteiro, né? Nesse final de semana vai ter colagem de cartaz, vai ter divulgação, convocação nos bairros, para realizar um encontro nos moldes do que foi a conferência dos comitês de luta em 2018, que reuniu aí mais de 1.000 pessoas por Lula ou nada, né? Chega dessa conversa fiada, chega de mimimi, chega de nhenhenhen, né? Essa conversa de que não pode falar que o candidato da esquerda, dos trabalhadores, é o Lula. É Lula e pronto. É Lula por um governo dos trabalhadores. Bom, e o manifesto, eu vou ler alguns trechos para vocês. Amanhã você pode ter acesso na edição de amanhã do Diário Causa Operária, causaoperária.org.br, mas o manifesto é curtinho, no fundamental, ele explica, ele fala, né, que as mobilizações da direita, da terceira via, mostraram que ele não tem nenhum apoio, né, que também no dia 2 de outubro ficou evidente que os setores que se mobilizam não querem a frente com a direita, não querem nem conversa de frente ampla, né? Como disse o companheiro Jadir, músico do Mistura Fina, Mistura Popular, né? No ato, ele que assina também o manifesto. Frente ampla, meus ovos, né? Essa conversa de frente ampla é conversa para boi dormir, de maneira nenhuma serve ao interesse dos trabalhadores. É uma política de infiltração no movimento, como assinala o manifesto. Então, o manifesto diz o seguinte: é hora de dizer chega, o movimento não pode ficar na mão de meia dúzia de pessoas. São os trabalhadores, operários, estudantes, todos os setores oprimidos da população que têm que decidir como se organizar, quais são as suas reivindicações e quem são seus aliados. Bom, nesse sentido, o manifesto tem duas reivindicações fundamentais: fora Bolsonaro e Lula presidente, né? E diz o manifesto, elas correspondem à luta pelo fim do governo de todos os golpistas e por um governo dos trabalhadores. Bom, o manifesto deixa claro que Lula é o único candidato da esquerda que pode derrotar tanto Bolsonaro quanto a terceira via neoliberal. E assinala que, para isso, é preciso um movimento de luta para levar adiante essa candidatura. Por isso, diz o manifesto, é necessário e urgente que todos os partidos e organizações de esquerda do movimento operário e popular defendam incondicionalmente, desde já, a candidatura de Lula. E aí convoca todo mundo à realização da plenária nacional por Fora Bolsonaro no dia 6 e 7 de setembro. Já estão abertas as inscrições, você pode entrar na internet e fazer a sua inscrição na plenária nacional Fora Bolsonaro e Lula presidente. E, no final do manifesto,
né, se destacam, aí, dentre outras, as reivindicações: nada de direita nos atos, não a privatização dos Correios e da Eletrobras, reestatização da Petrobras sob o controle dos trabalhadores, não a reforma administrativa e a todos os ataques contra os serviços públicos, reforma agrária com expropriação do latifúndio, Lula presidente por um governo dos trabalhadores. Bom, eu queria... Está aí, ó, o acesso, você pode entrar, tem a ficha lá da Plenária Nacional, você acessa na internet e faz a sua inscrição, né? Pode fazer a sua inscrição pagando desde R$50 para participar diretamente do encontro, ou, se você quiser pagar a inscrição solidária, pode contribuir aí, dar uma contribuição maior com R$300, ou por R$150 você se inscreve, você que vem de outro estado, com alimentação e alojamento, né? Nós vamos organizar um grande encontro com companheiros de todas as regiões do país e participação até de companheiros do exterior. Bom, eu queria destacar as primeiras... O manifesto está sendo divulgado amanhã, ele tem assinatura de muita gente importante, né, do movimento de luta dos trabalhadores, né? E eu queria destacar, queria começar destacando a assinatura da companheira Bebel, vice-presidente do PT em São Paulo, deputada estadual e presidente do maior sindicato do país, a POSP, né? Ela assina junto com o Partido da Causa Operária, o Partido Comunista do Povo Brasileiro, o chamado à realização dessa plenária. Tem imagens aí, produção, para a gente. Olha, queria destacar também aí as assinaturas de outros companheiros, uma participação expressiva de lideranças, de dirigentes, né, de vários setores. A gente pode ter diferenças aí com companheiros do PT, de setores da CUT, mas são setores que compreendem a importância, tá certo? Nesse momento da gente se unificar em torno dessas reivindicações, colocar aí em marcha um grande movimento, como vem se realizando nos atos, né? A unidade aí em torno do Bloco Vermelho, com companheiros da CUT, do PT, do PCO, de outros setores da esquerda, em todo o país, contra a infiltração, inclusive, da presença da direita golpista nas manifestações. Bom, então assinam também o manifesto, por exemplo, dirigentes sindicais dos Correios, né? Está aí a imagem da professora Bebel, presidenta da POSP, que assina e vai participar da plenária nacional. O pessoal está fazendo, vai, nos próximos dias, fazendo aí uma agitação entre os trabalhadores dos Correios, diante da importância da luta contra as privatizações, que vai ser aí um ponto importante nessa plenária, com a presença de companheiros também, trabalhadores dos Correios de várias regiões do país, e assinaram aí o manifesto também o secretário-geral da FENTECT, a Federação Nacional dos Trabalhadores dos Correios, o companheiro José Rivaldo, da articulação do PT, vários dirigentes da CUT, né, assinando o manifesto, presidente da CUT no Acre, companheiros dirigentes militantes da CUT de Brasília, do Rio Grande do Sul, né, o companheiro André Constantini, né, dirigente do movimento de favelas, ele que é do PT do Rio de Janeiro, está convocando, vai participar da plenária nacional, né? Também nos Correios nós tivemos assinatura aí de companheiros, companheiro, se eu estiver errado, o Edson me corrige, Oséias, presidente do Sindicato dos Correios de Ribeirão Preto, companheiro Som, Som? Presidente do sindicato... Wilson, companheiro presidente do Sindicato dos Correios lá do Piauí, está aí, ó, o Talibã, o José Rivaldo, que é o secretário-geral da FENTECT, né? Bom, então, isso tudo, está aí o companheiro do Piauí, tudo isso para promover uma unidade, né? O companheiro presidente do Sindicato dos Metalúrgicos, Serjão, lá de Araraquara, né? Representando aí todo um setor dos metalúrgicos que vão estar participando, a deputada estadual Lia, né, de Araraquara, também assinando conosco aí a convocação, vários vereadores do Partido dos Trabalhadores
de Camansa, Volta Redonda, de várias outras cidades do país, dirigentes do PT. Então, está aberto ainda, queria destacar que está aberto para adesões, né? O pessoal que, ativistas, lideranças dos movimentos que quiserem aderir, pode entrar em contato conosco, aí, com companheiros do PCO em todo o país, com companheiros dos comitês de luta. O encontro vai ser aberto a todos os setores da esquerda, porque trata-se de fazer uma discussão democrática para impulsionar a mobilização, para colocar nas ruas a campanha, né, Lula presidente, fora Bolsonaro, Lula presidente por um governo dos trabalhadores, é Lula ou nada, né? A colocação do companheiro Rui aí também deixou bem claro. Os banqueiros, né, os capitalistas, eles estão deixando cada vez mais claro que se não colar a terceira via, e está difícil colar, eles vão vir de Bolsonaro, né? Vão vir de Bolsonaro, vão vir com tudo, e precisa, nesse sentido, as organizações de trabalhadores têm que ter clareza, adotar uma posição de mobilização e, desde já, colocar nas ruas a campanha por Lula presidente. Bom, Edson, vou passar para você dar uma palhinha. A importância aí dessa plenária, da mobilização e até do apoio de companheiros aí, dirigentes dos Correios, que, mesmo com posições políticas diferentes, é um momento também de se unificar para levar uma luta para valer contra as privatizações e por fora Bolsonaro e em defesa da candidatura do Lula, né? A plenária nacional, ela vem no momento em que ficou evidente, né, que esse movimento que nasceu por esforço, inclusive, do Partido da Causa Operária, que vem desde do início do mandato do Bolsonaro, pedindo esse movimento pelo fora Bolsonaro, e que ele teve uma grande alavanca no momento do 1º de maio, né, quando a gente reuniu 2.000 pessoas no 1º de maio, e aí surgiu, a partir de 29 de maio, o movimento Fora Bolsonaro. E o movimento Fora Bolsonaro ficou o tempo todo sendo estrangulado com essa política de não aceitar o Lula nos atos, né? A gente ficava clamando que o Lula fosse para os atos, e a esquerda dizendo que não era para ir, fazendo pressão, dizendo que era propaganda eleitoral. Enquanto isso, os outros candidatos aí presidenciáveis à eleição de 2002, ligados à terceira via, fazendo propaganda o tempo todo, como o Ciro Coca-Cola Gomes. Então, no último ato do dia 2 de outubro, ficou evidente, né, que não passava de uma manobra para tentar impedir que esse movimento fizesse a relação, que é clara e até estatística, de que 70%, 80% das pessoas que participam disso querem o Lula presidente, e é por isso também que essa coordenação que usurpou do controle aí desse movimento, resolveu acabar com o movimento, né? Não tem mais data para realização de ato, já estão entrando de férias antes do Natal, em pleno outubro, em relação ao ato, e é por isso que nós precisamos reorganizar esse movimento fora Bolsonaro, e agora, de uma forma mais clara, colocar a questão do Lula presidente. Ok. Beleza, Edson. Vamos em frente. Eu queria... nós vamos caminhar para os nossos minutos finais. Vou devolver a bola para o Edson, porque enquanto o pessoal faz a farsa, o circo aí do CPI, da CPI, tem novo... A direita não está... O governo Bolsonaro não está dormindo de touca. E estão preparando aí para aprovar a PEC dos precatórios. Como é que é a história, Edson? Como a gente viu aí do companheiro Rui, né? Os banqueiros estão felizes com o governo Bolsonaro, né? E não é à toa que eles estão felizes, porque o próprio presidente da Câmara de Deputados, Arthur Lira, anunciou que amanhã irá colocar aí em toque de caixa, com rapidez extrema, a PEC dos precatórios. O que significa a PEC dos precatórios? Significa, assim, traduzindo para o português e para o senso comum, significa que o governo terá autorização para dar calote
nas dívidas que ele tem com pessoas físicas e até pessoas jurídicas, de decisões judiciais que o governo teria que pagar, podendo aí fazer uma suspensão desses pagamentos. E pior, modificando inclusive os juros, a correção relacionada a essas dívidas com taxas bem menores. E o Paulo Guedes, o Ministério da Economia, está dando pulo de alegria aí, dizendo que se aprovar essa PEC dos precatórios, o governo terá aí mais uma economia de mais de 80 bilhões de reais, que ele retirará, obviamente, do bolso aí de quem o governo deve, etc. e tal. Então, é nesse sentido que a gente está também denunciando aí mais um golpe do Congresso golpista, né, da turma aí do Bolsonaro, da turma dos golpistas, que estão aí a serviço dos banqueiros, porque esse dinheiro, como você bem disse, né, Toninho, não será economizado para dar para o povo, apesar de que eles estão fazendo a propaganda de que eles querem aprovar isso daí para pagar o Auxílio Brasil, o antigo Bolsa Família, agora no valor de R$ 400. Obviamente que não se trata disso, trata-se, obviamente, de economizar mais dinheiro para dar para os banqueiros. E é por isso que os banqueiros estão aí pulando de alegria e comemorando as medidas e, como disse o banqueiro que vazou o áudio aí, a boa administração do governo Bolsonaro para os seus pares. É isso, Antônio Carlos. Ok. Agradecendo aí ao companheiro Pão com Ovo, que mandou aí o seu super sticker, contribuindo com a gente. Vamos para a reta final, para as nossas duas rapidinhas últimas internacionais. A minha destaque o presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, alertando, né, destacando aí que o governo e a esquerda, né, o Partido Comunista Cubano, se preparam para enfrentar, né, o chamado da direita a realizar uma marcha no próximo dia 15 de novembro. E o Canel disse o seguinte: há revolucionários suficientes para enfrentar qualquer manifestação que pretenda destruir a revolução. Como das outras vezes, o governo tem adotado uma política que nós consideramos muito correta, que é chamar a mobilização do povo contra a mobilização da direita, né? Tem que enfrentar os coxinhas que, a serviço dos interesses dos Estados Unidos, querem fazer campanha, né, contra o governo e o povo cubano, né, numa situação de tremenda de dificuldades enfrentadas por Cuba, obviamente, por mais de 6 décadas de embargo econômico dos Estados Unidos, né? E a direita quer tirar proveito da situação. A gente está vendo aí inflados aí diretamente pelo governo do Biden, né, que mostra o seu caráter ultra-reacionário. Muita gente que dizia que era o mal menor, né, está mostrando claramente na política externa, assim como na política interna, o retrocesso, né, a política reacionária do imperialismo. E as manifestações em Cuba, essas manifestações convocadas pela direita, são parte dessa operação, né, contra os governos, um governo nascido, que é resultado no processo revolucionário em Cuba, da mesma maneira que se impõe o cerco a Cuba, a Venezuela, aos países que lutam com enorme dificuldade para enfrentar toda essa operação criminosa do imperialismo, inclusive nesse momento da pandemia. Mas, corretamente, o líder do governo chamando em Cuba a mobilização popular para enfrentar a direita. Bom, por último, vou passar para o Edson, para ele comentar aí no minuto final dele, se despedir do pessoal, a situação em um outro país que está dirigido pela direita, que é o caso do Equador. O que acontece por lá, Edson? Hoje, os movimentos sociais no Equador entraram em mobilização de rua, né, contra o governo de Guilherme Lasso, né, levantando as reivindicações de congelamento dos combustíveis. Parece que não é uma política internacional, essa política
do aumento do preço dos combustíveis, né? E lá o negócio está tão sufocante como aqui no Brasil, que uma das mobilizações chave da questão é o congelamento desses combustíveis, como também a questão de pôr limites, né? É até meio defensivo, né? Porque deveria impor uma condição muito mais desfavorável ao sistema financeiro. Eles querem apenas que ponha limites ao sistema financeiro e também estão denunciando lá a precarização do trabalho, como aqui também no Brasil, né? O que destaca dessa mobilização que foi feita aí e organizada pelos movimentos sociais como a Frente Unitária dos Trabalhadores, a Confederação de Nacionalidades Indígenas do Equador, a União Nacional dos Educadores, etc., é que essa manifestação foi feita no momento de estado de sítio no Equador, né, estabelecido pelo governo do Guilherme Lasso, alegando que tem muita insegurança no Equador e aquela famosa política imperialista de combate ao narcotráfico. Lembrando também que no dia 30 de setembro, o governo do Guilherme Lasso já havia estabelecido estado de sítio nas penitenciárias, após eles próprios, né, o governo do Lasso, ter assassinado aí 116 presos na penitenciária de Guayaquil, no litoral do Equador. Então, a situação lá está fervendo e tende aí a continuidade dessas mobilizações, obviamente, porque a política econômica, não só lá no Equador, mas aqui em toda a América Latina, não tende a melhorar se não for pela mobilização e a luta popular, né, Toninho? Pelos trabalhadores. Ok. Bom, nós vamos ficando então por aqui. Vamos se despedindo de vocês. Resumo do dia volta amanhã, a partir das 20h30. Amanhã eu tenho a companhia aqui do companheiro Caio Túlio e você segue aqui com a programação da Causa Operária TV. Muito obrigado a todos vocês que participaram. Obrigado aí ao companheiro Edson e a produção sob o comando do companheiro Gabriel. Um forte abraço e até amanhã com mais resumo do dia.